Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro num dia em que nós continuamos a ver filas andarem. E mais do que isso, estamos vendo também a formação de novas filas que estão ali colocando para prestar contas com a justiça muito em breve alguns desses personagens, dessas personalidades que estiveram ali no entorno do poder junto com o ex-presidente da República, agora o inelegível. Bom, fatos gravíssimos estão acontecendo aqui no nosso país e as autoridades vão ter que se movimentar, porque não vai dar para varrer para baixo do tapete tudo aquilo que num governo passado estava sendo varrido para ocultar a responsabilidade de tanta gente criminosa aqui no nosso país. Bom, do que é que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, não nos conhecia, está chegando pela primeira vez, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Somos agora 815 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Isso é muito bacana, é muito gratificante. Vamos seguir juntos. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, não esqueça de dar o seu joinha, de mandar o seu comentário, participar dos nossos chats e também do nosso clube de membros, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, alguns personagens ainda não sacaram coisas que estão acontecendo no nosso país. E hoje eu sou obrigado novamente a trazer à tona um personagem que continua a atacar as instituições, provocar animosidades, portanto, em tese, cometer uma série de crimes. Impressiona o fato de ainda não ter sido tornada pública, né, nenhuma ação contra esse cidadão. No entanto, como já tem outros que já estão na fila, isso já é pelo menos um bom prenúncio que coisas mais importantes nesse campo possam vir a acontecer aqui no nosso país. Vamos ver o que aconteceu. Ele veio ao ar de novo, gente, é impressionante, para atacar as instituições. Se ele tivesse apenas no campo da religião, eu não ia fazer embate religioso nenhum. Mas na medida que alguém se converte numa liderança política, um mentor político dessa gente que foi derrotada no último processo eleitoral e começa a se apresentar politicamente, aí a contestação cabe também a pessoas que se ocupam também com debate político aqui no nosso país, que é o nosso caso, o caso de tantas outras pessoas, né? Porque esse tipo de envenenamento que é jogado nas redes, se isso não é combatido, se isso não é embarreirado, isso tende a permanecer cada vez mais criando um ambiente ruim aqui no nosso país, né? Vamos ver aquilo que eu tô falando para vocês. Vamos lá. Qual foi a última aparição dele aqui? Sabe por que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, comete todas essas injustiças? Primeiro, nós temos meia dúzia de generais de 4 estrelas que são covardes e frouxos. Não estou falando de golpe, não. Engraçado é o seguinte, né? Ele diz aí que tem meia dúzia de generais 4 estrelas que são covardes e frouxos, né? Mas o fato dele não citar quem são esses generais também não é uma covardia, também não é uma frouxidão? Por que não se dá nome aos bois, no caso, né? No caso que ele está dizendo aí, bois de farda, né? Mas vamos seguir aqui em diante. Escute bem, não é o exército brasileiro, nem generais de 2, 3 estrelas, oficiais superiores, subalternos ou a tropa. Não, é meia dúzia de general de 4 estrelas que são frouxos, que podiam botar o pé na porta. Escute isso. Que podiam botar o pé na porta, ele está falando botar o pé na porta do ministro Alexandre de Moraes. Bom, então, o que ele está suscitando? Então, ele está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes deveria se curvar a generais de 4 estrelas que deveriam colocar o pé na porta para mudar decisões judiciais. A legislação permite que alguém faça esse tipo de pronunciamento publicamente pela internet? Mantém um coronel, o Cid, preso há 100 dias. Mais 2 militares, o Max e o Cordeiro, por causa de um cartão de vacinação que não é para ficar preso um dia. Não é cartão de vacinação, não. O senhor sabe disso. É falsificação de documento público, né? Documento sanitário. Não é carteirinha para entrar no cinema com idade de menor de 18 anos, não. Max e Cordeiro nem foram ouvidos ainda. O Max é pai de 2 filhos autistas. E agora o Dia dos Pais? Esses caras estão presos por pura covardia de perseguição para tentar atingir Bolsonaro. E esses generais de 4 estrelas calados, traficantes, assassinos. Então os generais têm que ir lá, né, ameaçar o Alexandre de Moraes, né? E o Alexandre de Moraes ele tem que dar as decisões dele com medo dos generais. Gente, é um negócio absurdo e eu só posso chegar a uma conclusão, né?
vai ter uma hora que a senha que esse senhor já está colecionando, né, os senhas, né, vai ter uma hora que ele vai chegar no guichê, vai ter que prestar contas, né? E nós vamos aqui acompanhar aqui atentamente esse tipo de comportamento que está longe de ser o comportamento de um líder religioso. Quem já falou sobre ele, eu coloquei um vídeo aqui, se você não assistiu, vou colocar o link aqui na descrição, foi o pastor Caio Fábio. Vou colocar só um trechinho para você que não assistiu, do que se trata aqui, qual é a leitura que ele faz desse personagem que eu acabei de mostrar para vocês aqui. De imprensa, nos anos 70, mas depois ele foi ficando esse ser neurastênico, zangado, nervoso, até quando ele usa a palavra amor, parece que ele está falando de ódio, não há nada, nenhuma expressão dele que venha carregada de carinho, é tudo absolutamente tomado pela veemência beligerante, de uma intensidade terrível, não ouve o que os outros falam, vai atropelando numa sofreguidão desesperada própria de quem anda aflito. E ele anda aflito. Essa história de que ele é o representante, a aflição dele, inclusive, pode estar nesse campo aí, né, que eu tenho falado aqui para vocês, no campo das suas preocupações criminais, porque o rosário é grande. Aí nós não estamos falando de um líder religioso, né? Nós estamos falando de um agente político que se coloca para o debate político e, portanto, tem que ser confrontado pelas pessoas que têm responsabilidade, né? Ajudar o esclarecimento das verdades políticas aqui no nosso país, né? Que é sempre uma coisa muito difícil. Bom, então isso vai ter um tratamento em breve, eu não tenho a menor dúvida de que as instituições, o próprio Exército Brasileiro, vai ter que se movimentar, né, diante dessa acusação pública. Ou, de fato, o agressor terá razão. Teremos generais 4 estrelas que são covardes e frouxos? Pode bem, né? Eu acho que esse vídeo vai chegar lá para o Exército, vamos ver se teremos algum tipo de desdobramento, né? Bom, um outro fato muito grave que aconteceu aqui no nosso país, e que só foi revelado pelos e-mails que foram descobertos pela CPI do 8 de janeiro, CPMI do 8 de janeiro, que não foram, por incompetência dos golpistas, jogados para a lixeira, destruídos de uma maneira geral, né? Então esses e-mails revelaram situações absolutamente escabrosas, como essa aqui. CPI do 8 de janeiro. E-mails indicam agendas privadas de Bolsonaro com Lindora. Encontros foram registrados por ajudantes de ordens. PGR não comenta. Isso também ficou no jornal impresso, né? Com esse tipo de manchete aqui. Conversas secretas. Bolsonaro teve agendas privadas com PGR, entre aspas, antes de manifestações favoráveis a ele no STF. E, para minha surpresa, o jornal O Globo hoje fez aqui um editorial falando desse assunto, né? O jornalão. Mostrando que depois que algumas figuras perdem o poder, de fato, eles não têm menor pudor também de atacar, né? De denunciar, de desnudar essas pessoas e crimes que eventualmente cometeram. Diz o editorial aqui, a agenda presidencial deve ser pública. Não há motivo para esconder quaisquer encontros do presidente da República que não ofereçam riscos. Gente, não é apenas uma infração ética, uma infração moral, não. O administrador público ele só pode fazer algo que estiver previsto na lei. Onde é que está previsto em alguma lei que o Procurador-Geral da República, junto com a subprocuradora, podem se encontrar secretamente com pessoas, embora personalidades, né, acusadas de uma série de crimes? Bom, aqui o editorial diz em dado momento, pelo texto da Constituição, cabe ao Ministério Público a defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos direitos sociais e individuais. Não consta a defesa do presidente da República. Ainda assim, a Procuradoria-Geral da República se alinhou aos interesses do governo passado em 95% das 184 acusações contra Bolsonaro e seus filhos apresentadas ao Supremo Tribunal Federal entre o início de 2019 e 2022. Gente, isso é uma acusação gravíssima do crime de prevaricação. Porque não dá nem para a presidência da República receber alguém sem nenhum tipo de registro e também não dá para procuradores da República se encontrarem secretamente fora da agenda. Não há essa permissão. Claro que não tem nenhum impedimento de você ir numa festa, você ir num encontro social, encontrar de repente com alguém lá. Enfim, isso é uma coisa imprevisível. Mas uma
um agendamento secreto, isso fere o ordenamento legal. Isso configura, em tese, o crime de prevaricação. Isso será a tarefa do próximo Procurador-Geral da República para tomar as providências, né? E mais do que isso, né? Todos os processos em que houve ali a participação do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo e que beneficiaram o clã Bolsonaro estão desde já colocados em suspeição, como já deviam ter sido colocados lá atrás, diante de vários indícios. Mas agora há confirmação, há prova que eles estavam fazendo algum tipo de conserto ou algum tipo de acerto que acarretou esse resultado final aqui. 184 acusações de situações gravíssimas contra o clã Bolsonaro e 95% foram abafadas, tiveram ali a participação da PGR, do Ministério Público Federal do nosso país, como advogados de defesa. Eu gostaria de saber em que lugar aqui do nosso país, em que tempo no Ministério Público, 95% de acusações que chegam até o Ministério Público são consideradas arquivadas ou que não cometeram crimes. Essa estatística, eu acho que isso merece um estudo, né? Um estudo científico. Isso vai comprovar que existe uma distorção, existiu um comportamento absolutamente desviado da finalidade. Finalidade de proteger a sociedade, proteger o Brasil, proteger as nossas instituições. E isso vai ter que ter uma responsabilização, isso não vai poder passar em brancas nuvens, né? Bom, tem uma matéria aqui muito interessante na Agência Pública, do Rubens Valente. O texto é a reação seletiva de Augusto Aras aos relatórios da ABIN na pandemia. A PGR sabe desde 2021 que relatórios sobre a pandemia foram entregues pela ABIN à Casa Civil. E ele está falando aqui, Rubens Valente, que só agora, depois que saíram matérias agora, com 6 meses de governo Lula, é que o Procurador-Geral da República resolveu mandar desencravar essas informações para, olha, eu acho que teve crime. Pô, só agora, senhor Augusto Aras, só agora, senhora Lindora Araújo. Então, gente, a fila vai ter que andar aqui no nosso país para essas pessoas, né? Outros já estão ali encalacrados. O senhor bispo, o pastor, no começo do nosso papo aqui, ele não falou, né, dos dois que já se encontram encalacrados por esse tipo de situação. O senhor Anderson Torres e o senhor, agora o senhor o Vasquez lá, né, que, enfim, aquela figura estranhíssima. Campanha de Bolsonaro aposta em abstenção maior do eleitor que declara o voto em Lula. E aí, gente, todas as provas estão mostrando que essa gente odeia nordestino. Que o Nordeste, para eles, era um ambiente, era um terreno inimigo. A gente está vendo agora declarações do Zema que mostram esse tipo de pensamento dessas pessoas, né? De que ali era um ambiente para se fazer uma guerra, para se evitar que as pessoas votassem em massa na candidatura do presidente Lula para favorecer o então presidente, né, o inelegível da vez. Gente, eu fico por aqui. Mais assuntos importantes estão acontecendo no nosso país, mas hoje eu queria fazer essa ênfase, né? Mostrar que a fila está andando, mas temos que fazer com que pessoas que fizeram muitos crimes entrem nas filas de uma vez para serem responsabilizadas também, né? É por isso que eu estou aqui e ainda bem que vocês estão aqui sempre conosco, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!